Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar para vocês, em poucas palavras, o porquê que eu ataco pastores, não todos, e porquê que eu ataco o sistema religioso. E o porquê que eu ataco também aqueles que estão fora do sistema religioso. Eu vou explicar para vocês e vocês vão poder compreender isso. Mesmo que eu não leia os textos que são necessários serem lidos, eu vou falar com as minhas palavras. Pretendo fazer um vídeo não muito demorado, não muito depois desse vídeo, né? não muito tempo depois desse vídeo, para explicar com os textos. E a proposta é fazer o vídeo ou ler em casa, lendo os textos certinho, ou através de uma live, convidando o irmão Alex, o irmão Márcio. Se eles estiverem prontos, eu já estou pronto para falar do assunto. E esse assunto, irmãos, ele é muito importante, porque quando eu falo de atacar, eu estou falando de atacar coisas que não são bíblicas, coisas que são prejudiciais para todo o sistema organizacional bíblico que existe. Então, quando eu falo de atacar, muitas pessoas vão querer torcer o que você está falando, como torcem já o que eu falo, falando que você é o dono da verdade, que só você sabe e ninguém sabe nada. Geralmente pessoas que não têm argumento para defender a sua linha ou a sua doutrina sendo atacada, elas falam isso. Isso não é um argumento de defesa. Isso daí qualquer um pode falar, eu também posso falar. Ah, você se acha o dono da verdade, ninguém sabe nada, só você que sabe. Isso daí qualquer pessoa pode falar. Mas será que a pessoa tem capacidade bíblica para provar o contrário? Então, quando eu falo de atacar, é nesse sentido, ok? E vocês vão entender o porquê, e deve ser atacado. Se você tem zelo pela casa de Deus e pela palavra do Senhor, deve ser atacado sim. O império das trevas deve ser atacado. É um sistema de defesa também. Se eu não atacasse o sistema religioso, Deus não manifestaria para mim o mistério das duas casas de Israel, das 7 festas, ou seja, o testemunho do Senhor, que também vai ser um assunto que eu vou falar, tá bom? Eu vou tentar me apressar aqui, porque está marcado chuva, e pode ser que comece a chover, e eu não queria parar o vídeo do nada, sabe? Se tiver que acontecer, eu vou fazer o quê? Eu já esqueci o meu gravador, vou gravar mesmo com a tela do celular. Prestem atenção, não vai ter edição, vai ser a minha fala natural. Mas é um assunto libertador. O que eu vou falar aqui para vocês não é menos importante do que o tema das duas casas de Israel ou das 7 festas, ou da transição das alianças. Tem o mesmo peso, embora tenha um pouquinho de conotações diferentes, tem o mesmo peso. E aí, como nós temos a chave para abrir as portas desses testemunhos, dessa revelação das duas casas de Israel, que manifesta o trabalho de Cristo no Israel segundo a carne, que somos nós agora o Israel segundo o Espírito, sabemos que fazemos parte de um projeto bem planejado por Deus, já pela antiga aliança, pela lei, pelos profetas, já nos Salmos. Sabemos que Deus estabeleceu uma linha do tempo para que nós pudéssemos estar atentos ao tempo pelas festas, compreendendo as obras do Senhor Jesus na igreja, e praticamos as festas. Já que nós temos esse testemunho de reconhecer as alianças e saber separar elas muito bem e saber a importância de cada uma, então nós podemos compreender isso daí perfeitamente. Então o mundo espiritual vai ser aberto através desse assunto que eu vou falar para vocês. Vocês conhecem muito bem aquelas 5 palavras que estão em Efésios, que muitos chamam de dons que Deus deu para os homens. E vocês conhecem muito bem como é praticado esse ministério organizacional evangélico dentro das igrejas. E sabe que tem muitas vertentes, né? E cada uma diz estar fazendo da maneira correta. Mas todos nós temos a Bíblia. Todos nós podemos entender perfeitamente o que está sendo feito de maneira correta e o que não está sendo feito de maneira correta. Então, muitas pessoas saem do sistema religioso, que é o sistema evangélico ou o sistema católico. Vamos focar aqui no evangélico, né? No evangelho, porque nós fazemos parte desse sistema e não do católico romano. Embora dentro do sistema evangélico tenha traços do catolicismo romano, sim. Então, muitas pessoas ficam desanimadas com a atitude dos pastores, da liderança, somada às atitudes dela também, e aí elas saem. Elas não reconhecem que elas estão agindo mal, mas elas saem, botando a culpa só no sistema religioso. E muitas vezes é sim, do sistema religioso somente.
em alguns casos, melhor dizendo. E aí essas pessoas saem e elas começam a fazer grupos de estudos fora do sistema religioso, só que não tendo a iluminação, a dedicação que deve ter pela palavra de Deus, o zelo, não sendo iluminadas, e aí elas formam algo que acaba sendo pior que o sistema religioso. Aí elas começam a querer contrariar tudo o que está na Bíblia como se nada fosse bíblico. Pastor não existe, batismo é coisa de homem, é coisa da antiga aliança. Mas o quê? Santa Ceia, doutrina de homem, isso já foi. Não existe mais ministérios, não existe isso, não existe aquilo, existe só agora o que elas estão falando. Tá certo? Não tá certo, claro que não tá. E elas não têm também manifesto entre elas o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor é o espírito da profecia. E quem entende o que é espírito de profecia, sabe que o testemunho do Senhor não é apenas saber que Deus enviou o seu Filho para resgate da humanidade e que um dia ele vai voltar. Isso daí demônios falam, demônios pregam isso. Tem pessoas que acham que demônios não falam nada disso, porque demônios não podem falar isso. Totalmente errado. Paulo chegou ao ponto de falar para a gente que Satanás tem seus ministros dentro das congregações que estão transfigurados, transformados em ministros de Cristo. Então, eles devem falar como cristão, devem orar como cristão, devem usar a Bíblia, mas o fim disso vai ser uma corrupção da palavra de Deus. Vai ser um afastamento da verdade. Essa é a sagacidade do diabo que Paulo fala para a gente não ignorar. E as pessoas ignoram. Então, vamos lá. Vamos falar em poucas palavras aqui a questão da liderança. E isso tem tudo a ver com todos os assuntos que eu tenho falado no canal. Vocês conhecem aqueles 5 dons que estão em Efésios 4, né? E olha onde está esses 5 dons em Efésios 4, não é por acaso. Que são 5 ministérios, que eles são chamados assim. Vamos pôr por ordem aqui. Primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5. Isso não são cargos, isso são dons. Já foram 5. Aí depois tem aquelas 2 palavras que geram uma grande confusão no meio da igreja. Que palavras são essas? Bispo e presbítero. Aí você vai precisar de ir para os textos da Bíblia para entender o que é um bispo e o que é um presbítero. A palavra está falando isso para a gente claramente. É a gente que não se esforça. Então já deu 7, né? Aquelas 5 primeiras e essas 2, 7. Tá faltando uma, porque eu disse que são 8. E são 8 mesmo. Até onde eu sei, né? Contei como 8. Diácono, é essa que tá faltando. E aí, diácono é uma função mínima na igreja? Ao todo são 8 funções, são 8 cargos? Qual que é o maior, qual que é o menor aí? Depende de cada igreja escolher a sua linha para seguir? Não. A palavra de Deus mostra essa organização que deve servir como lideranças dentro da igreja do Senhor. Só que tem regras a serem obedecidas. E porque os homens não obedecem essas regras, eles não se importam em estudar sobre isso. Alguns estudam pouco, mas é tão pouco que acaba não gerando luz. E aí eles desobedecem. Às vezes desobedece conhecendo, mas às vezes não conhece. E o povo perece por falta de conhecimento. Não é só por falta de desobediência. Não tem nenhum texto assim, escrito tão claramente, não que eu me lembre, escrito assim, o meu povo perece por falta de desobediência. Mas nós temos exemplos na Bíblia que muitos morrem porque não obedecem a Deus, não é? Mas também morrem e perecem por falta do conhecimento. Porque se não tem conhecimento das coisas de Deus, os homens estabelecem a sua própria doutrina, o seu próprio modo de agir, de fazer as coisas. E aí o testemunho do Senhor não é manifestado dentro das igrejas. Por causa disso. Simplesmente por causa disso. Os homens não obedecem, não reconhecem, a maioria não reconhece a lei estipulada na Bíblia pelos apóstolos,
pela autoridade de Cristo sobre essas palavras que eu falei, e eles também não obedecem às coisas mais claras que estão escritas. Por exemplo, a mulher ensinando. A mulher não pode ensinar a palavra dentro da igreja, de maneira alguma. Isso é inegociável, isso não deveria nem ser debatido no meio da igreja. É uma coisa muito clara, mas eu vejo tanto homens como mulheres torcendo os textos bíblicos. Alguns porque são frouxos e abrem o caminho para o feminismo dentro da igreja. Não é o assunto do vídeo aqui agora, tem que ser abordado à parte, mas está completamente relacionado com esse tema. Porque se tem mulheres hoje com o feminismo dentro da igreja e se escondendo atrás da palavra machismo, é porque os homens permitiram isso. Porque a responsabilidade está com os homens e não com as mulheres. As mulheres têm um trabalho lindo de evangelismo, devem falar da palavra de Deus, elas têm trabalhos bíblicos para serem feitos, mas não conforme agora, o que nós vemos agora, e nem nada semelhante. E por causa disso também, o testemunho do Senhor, que é o espírito da profecia, com toda aquela bagagem profética que está em Apocalipse, eles não são manifestados no meio da igreja. Por que que o calvinismo, o adventismo, sei lá, calvinismo, adventismo, evangelicalismo, sei lá, qualquer uma que você pensar aí, por que que eles não ensinam as duas casas de Israel? O que que é as duas casas de Israel na Bíblia? Por que que eles não ensinam as 7 festas do Senhor? Por que que eles não ensinam a transição das alianças? Pelo contrário, deixa o judaísmo entrar como um vento de doutrina para atrapalhar ainda mais as coisas do Senhor. Não estou falando que todo judeu é ruim, que todo judeu não presta, que todo judeu está errado, mas o judaísmo, que é chamado de sinagoga de Satanás, está no nosso meio, agindo, atuando, se aproveitando da queda das igrejas evangélicas e dos escândalos que são notórios, para eles introduzirem o judaísmo, que é tão prejudicial e às vezes até mais prejudicial do que o próprio sistema evangélico ou até católico. Vai depender da sinagoga ali, da sinagoga de Satanás. Como eu disse, são ministros de Satanás, transfigurados em ministros de Cristo, então eles vão falar da palavra. Só que Deus, Ele é justo, Ele vai dar tempo para as pessoas se arrependerem, as pessoas lá da liderança, tanto no catolicismo como dentro do evangelho, como dentro do judaísmo, para eles se arrependerem. O Senhor vai levantar profetas, mestres, vai fazer com que a mensagem chegue até eles, para repreender eles, para depois o Senhor julgar. Então, olha que lindo entender esse assunto. Esse assunto é muito elegante, e não só elegante, porque ele se conecta com toda a palavra, ele é profundo. E é claro, como eu disse, eu pretendo falar isso com mais propriedade, com mais detalhes, na live ou em casa, tá bom? Então, vamos lá, essas 8 palavras. O que é um presbítero e um bispo? Se você for ler textos como Atos 20, por exemplo, alguns textos de Pedro, onde ele fala do presbitério, e alguns textos que Paulo fala para Timóteo, mas em especial Atos 20, vocês vão ver que Paulo ali manda chamar de Mileto todos os presbíteros para fazer uma grande reunião, porque ali Paulo iria se distanciar deles, né? Vocês conhecem o contexto. Paulo até mesmo fala ali que naquele contexto iriam penetrar entre eles lobos vorazes, e dentre eles mesmos iriam se manifestar esses lobos. Dentre eles, ou seja, muitos deles iriam se apostatar para falar palavras pervertidas e trazer o rebanho após si. Olha só, hein? A clareza do apóstolo Paulo. E ele sabe do que ele está falando ali, porque ele está iluminado por Ezequiel e outros profetas. Então ele manda chamar todos os presbíteros, e aí você vai ver que no decorrer do seu discurso, ele trata os presbíteros como bispos. O que é um presbítero? No grego, a palavra presbítero, que foi transliterada em muitos textos da palavra de Deus, é ancião. Um ancião, uma pessoa velha. E o que é um bispo? Um bispo é uma função, é um episcopado, no grego é episcopos. Mas vocês vão ver que um episcopos, um bispo, ele é presbítero. Aliás, um bispo deve ser presbítero. Um bispo deve ser ancião. Um homem
casado, com filhos crentes, com todos aqueles testemunhos, irrepreensível, instruidíssimo na palavra, pode ser mestre, e ele foi chamado para pastorear, está lá em Atos. Deus chamou os presbíteros, constituiu eles bispos para pastorearem a igreja de Deus. Significa que todo bispo, ele é pastor, e ele pastoreia como? Pregando o evangelho, é um evangelista, mas ele é um supervisor geral. É claro que tem níveis entre eles, tem bispos que são mais sábios do que outros, mas todos têm que serem aptos para ensinar. Então eles são mestres. O supervisor geral tem que ser mestre. Pode ser que ele não seja mais mestre do que o outro supervisor, então eles vão se ajudando entre si. Aliás, é um corpo, né? Mas ele é supervisor geral. Segundo o modelo bíblico, é isso, não é pastor supervisor geral. É claro que um bispo pastoreia, mas tem pastor que nem é bispo, que não é bispo, eles nem reconhecem isso. Eles acham que isso daí é coisa antiga, que é coisa de homem, embora esteja escrito na palavra. Entendeu? Então, anota aí na sua cabeça, agora já que não tem imagem, não tem texto, né? Bispo e presbítero é a mesma coisa. É supervisor geral da igreja. E aí, o que eles vão supervisionar? Tudo. Mas principalmente a liderança. É a liderança no sentido daqueles homens, daqueles 5 ministérios que Deus deu como dons para a igreja. Irmãos, começou a chover aqui agora. Se eu ver que a chuva apertar, eu vou ter que parar, tá? Eu sabia que ia dar nisso. Aí eu continuo no outro momento. Tá bom? Então tá, eles vão supervisionar a igreja. E Deus deu para a igreja homens que têm dons. Aqueles 5 lá. Apóstolos. Começou a chover mesmo, irmãos. Eu vou ter que parar. Tá bom? Eu vou continuar esse vídeo aqui em um outro momento. Tá? Senão eu vou me molhar todinho aqui agora.